Olá, meu irmão, minha irmã. Então, em mais um encontro, nós meditamos o amor de Deus que nós vamos conhecendo, o amor de Deus que vai se revelando a nós, o amor de Deus que vai nos chamando, de fato nos atrai. Nós vimos naquele primeiro encontro sobre a fé, né? Uma fé que não é achismo da nossa cabeça, não é a minha fé, mas é a fé que Deus me dá. É a certeza que Ele me dá que Ele verdadeiramente se revelou e se revela a mim. Ele verdadeiramente é aquele que caminha comigo. Eu posso conversar com ele. Isso é fé. Mesmo na minha fraqueza, mesmo nas minhas dúvidas, mesmo, sei lá, nas minhas, talvez, decepções da vida. Quantas decepções nós não temos, né? Ele está conosco. Isso é fé. Ter essa certeza de que ele não é um Deus distante, mas é um Deus que olha para mim, olha para você. E, claro, no segundo encontro a gente viu esse Deus, como esse Deus ele é maravilhoso, como esse Deus ele é bondoso para conosco. Que nós possamos, além da fé, né, crer, saber em quem nós cremos. É um Deus que se revela na pessoa de Jesus. É um Deus que nos ama desde o primeiro momento da criação. É um Deus que, desde o primeiro momento que anunciou aos anjos, eu criarei o ser humano. Ele também já havia determinado: eu habitarei com eles, eu caminharei no meio deles, eu serei um com eles, eu quero verdadeiramente elevá-los à minha presença. Claro, a gente vai ter a queda dos anjos que não aceitaram essa vontade de Deus e, sendo os criadores, né, os demônios, né, os criadores do pecado, inserem, se camuflam e entram dentro do paraíso e inserem o pecado na humanidade. A humanidade cai, a humanidade, em vez de crer e confiar no mandamento de Deus, ela diz não. E o pecado entra no mundo, o pecado fere, o pecado machuca, e a gente vai ver o que em nós? O que a gente vê numa criancinha, sei lá, de 2, 3 anos de idade, que fez alguma coisa errada, mas muitas vezes mente quando é perguntada: foi você que fez? O que a gente consegue perceber? Por que essa criança, mesmo sem saber o que está fazendo, ela não aceita o erro que ela cometeu? Porque muitas vezes, sei lá, uma criança, ela talvez se alegra em bater em alguém, em perceber a pessoa incomodada com tapa, por exemplo. Por que a gente consegue perceber isso no ser humano? Por mais que a gente tenha uma visão romantizada de que as crianças são anjinhos, né, e etc., e são sim, em questão de intelecto, né, de escolher fazer, elas ainda não têm essa capacidade. Mas percebe uma inclinação no ser humano, e claro, nós percebemos em nós, já adultos, conscientes, né, do que fazemos, essa inclinação em nós, mas nós percebemos em todo ser humano, desde quando nasce. Né? Algo está marcado pela imperfeição, pela dor, né? O próprio parto, né? A criança já chora, ou seja, ela já o susto, né? O não estar confortável, isso é marca do ser humano, está marcado em nós. E o que Jesus ele vem nos fazer? Ele vem nos chamar para que nele nós encontramos verdadeiramente a nossa paz. Tudo isso encontra sentido em Jesus. Tudo isso que? Nossa imperfeição, nossas falhas. Nós nos conhecemos em Jesus. A gente nos vê incapazes, imperfeitos, necessitados dele. Olhando para Jesus, a gente consegue ver tudo isso. E a gente consegue nos reconhecer. Né? De alguma forma, até catar os nossos pedaços. É em Jesus que a gente consegue isso. Encontrar sentido para a vida, mesmo em meio ao mar de lágrimas, né? Mesmo em meio às dificuldades, às nossas próprias fraquezas, às nossas próprias maldades, mas também em meio a um mundo marcado pela maldade. É nele. E Jesus, o próprio Deus vai revelar isso para nós, né? Então, desde lá de Gênesis 3:15, né? Onde a gente vai ter o proto-evangelho. Deus que fala para a serpente: a mulher terá uma descendência, e ela, a descendência, pisará na tua cabeça. Você até tentará morder o seu calcanhar, você vai até tentar fazer com que ela caminhe, progrida,
se espalhe no mundo. E o demônio faz isso com os cristãos. Coloca empecilhos e dificuldades para os cristãos desistirem. Mas, de fato, o que faz uma serpente ser presa ou até morta é a cabeça. Então ela será presa, morta pela cabeça. O mal, de fato, será vencido e é vencido e foi vencido por Jesus, o Filho da mulher. Por isso mesmo, quantas e quantas vezes o próprio Jesus vai chamar Nossa Senhora, nem sua mãe, Santa Maria, de mulher. Chama Maria de mulher. Mulher, o que há entre mim e ti? Mulher, não chegou minha hora. Né? Mulher, eis aí teu filho. E a gente vai lembrar que essa mesma mulher lá de Gênesis é também a prefiguração de uma mulher lá de Apocalipse. Aquela mulher grávida que o dragão queria devorá-la, né? E ela dará à luz. E ela verdadeiramente já nos prefigura, né? Essa figura da vitória de Cristo sobre todo o dragão infernal, que é a antiga serpente. Essa mulher que nos traz o Salvador. E a igreja é representada na figura de uma mulher, né? E quem foi a primeira igreja, senão aquela que primeiro acreditou? Nossa Senhora, aquela que primeiro recebeu a revelação e creu em Jesus. E Nossa Senhora, como a primeira igreja, né, vem representar essa igreja que nos dá Jesus, através do quê? Da sua palavra. Então, que nós possamos ir meditando nisso, né? Nossa fé, ela não é uma fé de achismos, ela é uma fé numa pessoa. E esta pessoa se revela a nós. Deus se revelou a nós. Deus disse o que Ele quer de nós. Deus disse o que Ele, de fato, fez para nós. E Deus, Ele é maravilhoso e, por isso mesmo, nos salvou. E, por isso mesmo, Ele não nos deixou abandonados à morte, mas nos promete a vida. Você tem fé? Você crê verdadeiramente que Deus pode nos dar a vida? E a gente vai meditando, né? Em cada encontro a gente vai aprofundando nessa mesma certeza. Parece que é até uma repetição, né? Mas isso precisa ser, de fato, esmiuçado na nossa consciência, para a gente ter essa certeza. Né? Até São Pedro vai dizer, né? Tenha razões da sua fé, que você possa defendê-la, que você possa explicá-la. Né? Por que você crê em Jesus e não crê, sei lá, nos fundadores de outras religiões? Por que você crê na igreja de 2000 anos e você não crê nas igrejas aí de 10 anos atrás, de 100 anos atrás, de 500 anos atrás? Porque verdadeiramente nós pomos nossa confiança na Eucaristia, na devoção mariana, né? Confiamos à intercessão de Nossa Senhora. Por que nós temos e colocamos nossa vida nas mãos da igreja, dos ensinamentos que ela nos deu? Nós vamos cada dia do nosso caminhar compreendendo como Deus maravilhoso se manifesta e foi transmitido e foi nos dado. Né? Como que a igreja, na figura daquela mulher, deu à luz o seu filho. É como a igreja cada dia nos dando Jesus, nos dando conhecer esse amor de Deus. E a gente vai conhecendo a Deus e tendo verdadeiramente o encontro com o Senhor. Por isso mesmo a gente está caminhando para receber os sacramentos, né? E cada sacramento, desde o nosso batismo, ou quem ainda for batizar, o batismo é um encontro com Jesus, com a graça de Jesus. E não é simplesmente um rito de aparência para a comunidade, um rito de pertença à comunidade, não. É muito mais concreto, é muito mais real. É verdadeiramente a graça de Deus, o próprio Jesus, o sangue de Jesus que foi crucificado, que saiu daquele lado aberto, ele sendo derramado no momento do sacramento na nossa vida. Então é um momento íntimo, mas ao mesmo tempo comunitário. Porque é ali que nascia toda a igreja. É ali que nós verdadeiramente podemos nos dizer: eu sou igreja, eu sou filho de Deus, eu sou comunidade cristã. E por isso que nós celebramos sempre os sacramentos em comunidade. Para que isso seja real na nossa cabeça. Nós não podemos viver sozinhos. E no nosso encontro no sábado, nós meditamos isso. Quantas dificuldades, quantos desvios nós temos? E esse é exatamente o tema que nós vamos tratar na passagem bíblica. Os desvios do caminho. Quantas pessoas fazem coisas erradas? Mas
nós temos um convite. Deus nos convida. Escolhe, pois, a vida. Nós podemos escolher até o último segundo da nossa vida. Nós podemos escolher. Não cabe a nós julgar o outro. Não cabe a nós, muito menos, condenar o outro. Cabe a nós olhar, pegar a palavra de Deus e trazer para a nossa vida. E eu estou seguindo isso? E eu? O que eu faria no lugar dessa pessoa, nessa situação? E eu? Como eu estou tratando fulano e ciclano e as pessoas que me rodeiam? E eu? O que eu, de fato, estou assumindo como minha missão de cristão? Recebi de Deus o quê? O que Deus me chama, me exige? Será que eu estou ouvindo a Deus? Então, nós vamos perceber que é sempre um olhar para nós. Esse julgamento ele precisa ser nosso, de nós mesmos. Nós nos julgamos. Não julgar o outro. O outro use sempre misericórdia. O outro use sempre os 70 vezes 7. Sempre perdoe, sempre dê chance, sempre acredite, né? E claro, o cristão ele precisa ao mesmo tempo ser manso como as pombas, também ser astuto, né, como as serpentes. Fuja das pessoas más, isso é ato de amor também. A gente meditou nisso sábado. Por quê? Fugir das pessoas más é um ato de amor. Porque se a pessoa ela é má, talvez ela vai realizar, concretizar o mal na sua vida. Logo, você se afastando dela, esse mal talvez fique somente na cabeça dela. Deus sabe que ela é má. Deus sabe talvez as intenções dela. E ficando só na cabeça dela, o mal é menor no mundo. Ele não consegue concretizar esse mal na sua vida. Entende? Porque talvez não está sabendo bem o que está passando na sua vida, então não pode falar mal de você, não pode talvez até planejar o mal para os seus planos, seus projetos de vida. Essa pessoa talvez de fato ela não pode realizar um atentado contra a sua vida. Entende? Você se afastando das pessoas más, a maldade muitas vezes ela não se tornará concreta. Ficará ainda na mente daquela pessoa, porque ela é má, mas ela não se tornará concreta. Então nós precisamos também ter sabedoria, nos aproximar e amar e dar chance para aqueles que de fato nos são colocados como missão de vida, né? Para acolher, para perdoar, para de fato dar uma segunda chance, mas também precisamos nos afastar daqueles que são maus, que mesmo tentando eles não querem. Não adianta a gente insistir, perder o nosso tempo com pessoas más, pessoas que não aceitam a vontade de Deus. E a gente vai começando a entender o que é esse mal. O que de fato Jesus ele fez, ele falou na sua vida. Será mesmo que eu consigo imitar Jesus? Será mesmo que Jesus faria isso que eu estou fazendo nessa situação? O que Jesus faria se ele fizesse ou ouvisse isso que eu estou ouvindo, que eu estou presenciando? E a gente vai começando a ter um coração igual ao de Jesus. É isso nossa missão aqui. Ser amado por Deus, perceber como Ele nos amou desde o primeiro momento da criação, Ele nos quis. Ele quis que nós nascêssemos das características que nós temos, do jeito que a gente é, e com os defeitos que nós temos corporais, físicos e etc. Né? E sabendo que nós nasceríamos com a marca, com uma inclinação do pecado, mas já nos garantindo em Jesus a graça, a salvação, o meio de nos salvar e de sermos melhores a cada dia. Ele nos criou e nos colocou na família que nós nascemos. Ele quis assim, porque nós não quereríamos isso. Sim, nosso dever é aceitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela começa sempre olhando para nós, olhando no meu contexto familiar, de criação, o que eu aprendi com os meus pais, o que eu aprendi com os meus amigos e com as pessoas que eu cresci, né, que me educaram de algum modo através do seu exemplo. E agora eu coloco tudo isso diante da palavra de Deus. Por isso que é importante eu me colocar diante da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar, dar tempo para Deus falar ao meu coração. Essa vida corrida é uma ilusão. Não separar tempo para Deus, isso é uma ilusão. Ou dar tempo demais ao descanso, dar tempo demais, sei lá, a um prazer ali com a família, esquecendo de Deus, isso é uma ilusão. Porque nós continuaremos com os nossos defeitos e nossos defeitos continuarão a tirar nossa paz, continuarão a nos entristecer e entristecer todos à nossa volta.
E talvez a gente pode até segurar um momento alegre, um período alegre da vida, e no final a gente não consegue por toda a vida. Sem Deus, não. Com Deus a gente consegue perceber e purificar. Seja o que nós aprendemos, que nós temos como certeza na nossa vida, diante da palavra de Deus a gente vai purificando e vai verdadeiramente crendo, aceitando a vontade de Deus. Né? Não fazendo como os demônios fizeram, não aceitando a vontade dele, mas muito pelo contrário, como a descendência da mulher fez. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que bonito. Que nós possamos aprender com Jesus, ter um coração que verdadeiramente aceita a vontade de Deus. Então vamos lá para a nossa passagem bíblica. Pegue, né, a sua Bíblia concreta, né? Marque aí em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 ao 19. Lembrando que nós vamos chamar os 5 primeiros livros da Bíblia de Pentateuco. Penta, no grego, significa 5, né? Os 5 primeiros livros. Para os judeus, eles vão chamar de Torá. A Torá é esses 5 primeiros livros aí, o Pentateuco, né, para nós. Então, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Tá bom? Então, pegue no início da sua Bíblia o 5º livro. Lembrando que o primeiro livro é Gênesis, né? E Êxodo, né? O segundo livro Êxodo, o terceiro livro Levítico, o quarto livro Números e lá em Deuteronômio, 5º livro, capítulo 30, versículos de 15 ao 19. Então, qualquer coisa você pausa o vídeo, encontra certinho, tá bom? Não vamos fazer nada correndo. Lembrando que esses vídeos, eles não substituem o encontro presencial, é apenas para você conseguir meditar talvez um pouco melhor a passagem bíblica do encontro que você faltou, né? Ou para revisar, né? Você que participou. Então, nós temos essa palavra. Vê, eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e guardando seus mandamentos, seus preceitos e suas normas, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para dela tomar posse. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e servi-los, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo onde entrareis na terra prometida, depois de atravessar o Jordão para dele tomar posse. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente consegue perceber que Deus, pelo profeta, né, aqui por Moisés, antes do povo que andou 40 anos no deserto, antes deles entrarem na terra que havia sido prometida desde quando eles saíram do Egito, antes deles entrarem, Deus ainda fala: vocês não entram nessa terra de qualquer jeito. Vocês verdadeiramente precisam entrar na terra prometida por vosso Deus, por mim, né? Vocês precisam entrar nessa terra prometida por mim, obedecendo os meus mandamentos, para que viva, para que você e sua família e sua descendência possa verdadeiramente ser próspera. E próspera não só em riqueza e não só em dinheiro. E vai dizer aqui, bem no meio aqui dessa passagem,
se te prostrares diante de outros deuses e servi-los, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Olha que coisa. Então, o que é adorar outros deuses? O que de fato é idolatria? É colocar algo, alguém, uma realidade, pessoas, coisas no lugar de Deus. E no lugar de Deus aqui não é você fazer uma imagem e colocar ela num lugar. Isso pode até ser idolatria. Mas quantas coisas e pessoas e realidades e riquezas que nós somos tentados em colocar como prioridade na nossa vida e rebaixar Deus para uma estatura que, às vezes, a gente até tira da nossa vida. De tão insignificante nós colocamos Deus na nossa vida. Então, a passagem bíblica vem nos chamar isso. Há duas escolhas. A terra prometida, que para nós hoje é o céu, a salvação, a alegria já nessa vida, aquela realização, aquela paz, aquele estar bem com a vida, nesta vida já, mas principalmente sabendo que não vamos perder esse estado de alegria lá no céu. Ou seja, nós não entraremos nessa vida, nós não teremos paz na nossa vida, nós não entraremos no céu se nós começarmos a dividir Deus com outras coisas, com outras realidades. Enquanto a gente não coloca Deus como prioridade, a partir da luz de Deus, que Deus não é o Deus que eu inventei na minha cabeça, ou que eu ouvi vários pastores, várias pessoas, vários sábios dizendo sobre Deus, eu escolhi aquele Deus ali que o fulano falou para mim ele é o mais agradável. Não é o que eu escolho, não é o que eu acho, que eu inventei da minha cabeça, é o Deus que se revela. E quem é o Deus que se revela, senão aquele que diz, serpente, a descendência da mulher vai pisar na tua cabeça. O teu reino, que é até temporário, ele terá fim. E esse mesmo Deus é aquele que envia o seu Filho amado. É aquele que, enviando Jesus, ele nos diz, nos dá a certeza disso, porque tem autoridade a fala de Jesus. E nós temos fé, nós cremos no que Jesus disse. Nós cremos em Jesus. E nós cremos que eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Se Jesus, Filho de Deus, veio para fazer a vontade do Pai, porque nós não vamos escolher, pois, a vida, que é os mandamentos, a vontade do Pai. Olha como que Moisés ele vai dizer ao povo, né? E aqui é uma profecia, o próprio Deus quis que dissesse ao povo, né? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, amando ao Senhor, andando em seus caminhos e guardando seus mandamentos, seus preceitos e suas normas. Se assim fizeres, viverás. Olha que coisa. A vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma imposição? Uma das primeiras coisas que a gente poderia meditar, né? É uma imposição? É um peso? Será mesmo que esse Deus que nos criou por amor, que bateu de frente com anjos, será mesmo que esse Deus que nos cria para habitar em nosso meio, para nos dar vida junto com Ele, não nos fez animais adestrados para nos dar sei lá, vou te colocar num jardim ali, você vai ter tudo que você quer e sem saber, como o animal não sabe, né? Você vai ter uma boa vida. Será mesmo que Deus quis isso de nós? Não, Deus nos criou para de fato ter conhecimento, ciência de quão maravilhoso Ele é. De como é bom conviver e habitar e andar em meio ao jardim com o próprio Deus. Deus nos criou para isso. Só que, como, claro, todas as coisas que são criadas têm uma finalidade, Deus nos criou para essa finalidade, para estar com Ele. Nós teremos um vazio em nós enquanto nós não encontrarmos a Deus. Enquanto a gente não abaixar a nossa crista, né? Enquanto a gente reconhecer que de fato a vontade de Deus ela é soberana na minha vida, eu ainda terei um vazio, terei uma coisa que parece que nunca se completa. Isso não é sentimento, isso não é, sei lá, uma missa alegre que vai me preencher, um culto de pula-pula, sei lá, de roda-roda que vai me preencher. Não é sentimentos. Porque mesmo na perseguição, mesmo na decepção, mesmo, sei lá, diante do nosso próprio pecado,
nós teremos esperança. Mesmo nos momentos de luto, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo, de, sei lá, talvez de fome, de desemprego, nós teremos esperança. Porque Deus é verdadeiramente a confiança da nossa vida e nós sabemos em quem nós confiamos. Aí a gente percebe que a gente vai, diante da revelação de Deus, compreendendo que Deus é aquele que caminha conosco. Não é um Deus que nos impõe um mandamento. Olha, vai lá e obedece isso daqui e eu vou ficar no meu trono aqui. Não, Deus é aquele que está comigo e quer ficar comigo. E por isso mesmo ele vem nos dar uma escolha, né? Escolhe, pois, a vida. Você pode escolher. Mas saiba que você foi criado para estar comigo. Se você escolher não estar comigo, você vai continuar com o que você já tem aí dentro, que é um vazio, que é uma dúvida, que é um falta alguma coisa, que é um eu preciso me mostrar superior para tentar tampar um buraco que é intampável. Nós não conseguimos. Aí a gente vai perceber a vida dessas pessoas que muitas vezes se entregam ao luxo, né, se entregam à vaidade, se entregam à luxúria, né, que são os pecados contra a castidade, a sexualidade. Pessoas que talvez são autoritárias, elas estão imitando Jesus? Claro que não, né? Mas a gente percebe que elas estão tentando tampar um buraco, mostrar para o mundo que elas são algo que, de fato, a gente sabe que nenhum de nós somos, e nenhum de nós somos plenos assim. Dominamos tudo assim, né? Então se enganam a si mesmas. E por isso mesmo se impõe, continuam se impondo, isso cansa, isso machuca, isso fere, e chega um momento que ela não consegue mais, né? E muitas vezes a gente vê os casos aí que a pessoa se esgota dessa tentativa, né? Ela mesma se frustra, ela mesma sabe que ela não vai conseguir levar essa atitude por toda a vida, né? Aí vem todos os problemas aí, né? Seja uma ação criminosa, né? Seja talvez um ato de luxúria, de sexualidade que vai se arrepender durante a vida, o resto da vida, ou, enfim, uma tristeza ou uma rejeição da própria comunidade que antes sofreu na mão daquela pessoa, né? Então a pessoa ela vai cair em si em um momento. E muitas vezes é nesse momento da conversão também, né? Deus muitas vezes possibilita isso. Então a gente nunca pode achar que o mal ele prevalece no mundo. Ele sempre terá um fim. O mal ele já está declarado morto. O mal ele já está declarado derrotado. Isso é a nossa fé. Só que nós estamos num mundo onde a marca do pecado está nele. Então, pessoas más, com planos maus, né, que de fato planejam maquiavélico, né, um mal que é planejado. Essas pessoas, elas estão no mundo. Elas podem até prosperar, elas podem até nos governar, né? E nós cristãos, qual é a nossa atitude? Escolhe, pois, a vida. Eu coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Se escolheres o bem, terá vida. Se escolheres o mal, terá a morte. E uma morte já aqui, a gente não pode esquecer. Se a gente escolher o mal, se a gente escolher não fazer a vontade de Deus, não colocá-lo em primeiro lugar, a gente vai começando a morrer. A gente morre, primeiramente para Deus, a gente rejeita Ele, mas depois a gente talvez até colocou no lugar de Deus, eu coloquei minha família. A gente começa a perceber que aquela família ali tem defeitos e ela não me preenche, ela não corresponde aos meus interesses. E logo a gente começa a rejeitar a família, morre para a família também. Começa a colocar talvez até outras pessoas de fora da família para tentar suprir e tampar aquele buraco, e aquelas pessoas também elas não conseguem nos saciar. E talvez a gente coloca coisas, dinheiro no lugar ali, prazeres, né, momentos, e aquilo também não nos preenche. E o que isso acontece? A gente vai morrendo. Nesta vida a gente vai morrendo. Oxalá se Deus nos resgatar e o nosso coração amolecido pela graça de Deus conseguir aceitá-lo, né? E a gente voltar para a casa do Pai, como aquele filho pródigo que volta. Então, e nós? Como nós estamos? A meditação hoje é para nós, não é, fulano lá de casa é assim mesmo, ele faz isso. É fulano que eu moro com ele, fulano que eu conversei com ele, era desse jeito mesmo. Não, é nós. O que eu estou escolhendo para a minha vida? O que eu estou, de fato, escolhendo para minha família? Eu e minha descendência.
Será próspera? Entrará na vida eterna? Entrará nessa terra prometida ou não? O que eu estou escolhendo, de modo que o que eu escolho eu levo, tá? Aquelas pessoas que estão comigo, né? Então, a mim, eu estou colocando diante de mim a autoridade de Deus, eu estou verdadeiramente escolhendo o mandamento, o preceito, a vontade de Deus para a minha vida. Isso é uma reflexão que a gente precisa trazer, né, para nosso diálogo aqui, para nossa reflexão. Escolhe, pois, a vida. E escolhendo, pois, a vida, Deus nos dá uma graça, né? Ele nos dá um benefício, escolhendo, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Imagina, vivas, né? Uma pessoa viva é aquela pessoa alegre, pessoa cabeça para cima, aquela pessoa positiva, né? Não iludida, mas que de fato põe o pé no chão. Mesmo diante do luto, mesmo por ter perdido alguém querido, mesmo perdido um emprego, ou talvez estando ali terminando uma faculdade, sofrendo com aquilo para tentar melhorar de vida, ela põe o pé no chão, ela sabe em quem ela confiou. É esse Deus que nos chama, escolhe, pois, a vida. Isso é vida. A vida não é Deus tirar de nós todo o sofrimento, toda dificuldade. Não, se eu sigo a Deus, Deus tem que ser aquele Deus de vitória, ou seja, Deus que não me deixa pisar no mundo marcado pelo pecado. Não, mas nós estamos no mundo marcado pelo pecado. A questão é, os meus olhos, diante desse mundo marcado pelo pecado, está vendo o quê? Está desejando o quê? Aí sim, um filho de Deus olha para o mundo com o olhar do Cristo, um olhar de missão, um olhar que de fato daquele que sabe quem o enviou. Nós, filhos de Deus, que queremos verdadeiramente conhecer esse Deus eternamente, nós imitamos Jesus. Temos um olhar de Jesus. Mas aquele que, claro, não quer essa vontade de Deus, vai criar um Deus para si, para falar que tem uma religião, que não é uma pessoa, sei lá, sem religião, só para, né, ser aceito, digamos assim, na sociedade, e continua não conhecendo a Jesus, continua não olhando para o mundo com o olhar de Jesus, e muitas vezes olha para o mundo mal e talvez se desespera, e talvez olha para o mundo mal onde todo mundo é mal e fala, eu também tenho que ser assim, eu não posso ser por baixo, né? Eu tenho que ser igual a ele ou pior que ele. E muitas vezes quer medir força com o mundo. E Jesus, ele não mediu forças com o mundo. Jesus, ele sabia quem ele era íntegro. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me enviou, eu sei de quem eu sou filho. Eu sou eu. E se vocês são assim, vocês têm essa mentalidade má, não vai ser vocês que vão me corromper. Muito pelo contrário, eu cumprirei minha missão até o fim. E Jesus assim o fez e nos convidou a fazê-lo. Tome sua cruz e me siga. Jesus não falou, eu vou tirar a cruz de você porque você acredita em mim. Não. Os milagres que Jesus fez, né? Toda a experiência, a gente poderia dizer mística, né? Que todos aqueles que seguiram Jesus tiveram, multiplicando pães, andando sobre a água, né? Realizando curas. Toda essa experiência foi para que aquelas pessoas acreditassem na palavra de Jesus. Creiam naquele que de fato foi enviado. Jesus, quando é batizado, este é meu filho muito amado, escutai-o. A transfiguração, né, no Monte Tabor. Este é meu filho muito amado, escutai-o. Então a gente precisa, né, ir amolecendo o nosso coração para a gente entender isso. Nós precisamos tomar nossa decisão. Nós não conseguiremos simplesmente, para eu ser bem visto na sociedade eu tenho que ir na igreja. Não é bem assim. Porque você vai encontrar sociedades, grupos sociais que te pregam o contrário. Se você for na igreja, que você não será aceito. Então é melhor você não ir na igreja. Por quê? Porque você está se deixando levar por esses grupos, por essa sociedade. E que muitas vezes, na sua maioria, segue um caminho largo, o caminho que não leva ao reino dos céus. E então nós precisamos saber quem eu sou, quem eu quero ser. Eu quero ser filho de Deus ou não? Eu quero conhecer esse Deus que, de fato, desde o primeiro momento, falou que queria habitar no meu meio, queria habitar comigo, conviver comigo, ser um comigo. Será mesmo que eu quero conhecer mais ainda esse Deus misericordioso que me chamou? Ou não?
Ou eu, sei lá, o Deus que eu acho que é o que eu quero seguir. Então, a igreja, durante 2000 anos, ela vem nos apresentar esse Deus que se revelou. Deus como ele é. E é assim que a igreja, né, conduziu tantos santos aos altares aí, conseguiu tantos milagres, né? A igreja conseguiu superar tantas batalhas, como o próprio Jesus, né, disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E foi, a igreja teve muitas lutas, muitas pessoas más dentro da própria igreja, e passou. Essas pessoas passaram, essas pessoas ficaram no passado. E o que a igreja transmite para nós hoje é o que de fato Cristo nos ensinou, o que a igreja de fato colocou nos seus documentos, os papas ensinaram, os padres ensinam hoje, e nós reafirmamos e temos, né, talvez até no nosso catecismo, a própria Sagrada Escritura que a igreja nos deu. Tudo isso é a verdade que o próprio Cristo nos deixou. E os maus? E as pessoas más? Os maus exemplos ficaram para o passado. E se nós escolhermos a maldade, também ficará para o passado. Nós ficaremos para o passado. Nós seremos esquecidos. E não porque nós precisamos ser lembrados, mas nós seremos esquecidos por Deus, se nós não escolhermos a Ele. Aquele que me nega, eu negarei diante de meu Pai. Olha que coisa grave. Escolhe, pois, a vida, escolhe ser lembrado por Deus. E o Papa Francisco nos lembrou, né, que diante do perdão de Deus, nós até podemos cansar de pedir perdão, mas Deus, ele não se cansa de perdoar. Deus não se cansa de olhar nos nossos olhos e falar: eu lembro de ti. Deus não se cansa. Quem que eu quero conhecer? Que Deus que eu quero conhecer? O Deus que eu acho que tem que ser do meu jeito, que eu acho que não sei o quê, enfim. Ou o Deus que de fato é esse Deus que se revelou e que eu quero conhecer mais e mais. Como assim Deus é tão misericordioso? Como assim Deus ele é amoroso desse tanto? Como assim Deus quer habitar no nosso meio? Como ele faz isso? Como ele fará isso? Como eu alcanço essa graça de habitar com Deus eternamente? Você quer? Escolhe, pois, a vida, que você conhecerá tudo isso. Mas se você não quiser, você é livre. Deus não nos fez animais adestrados. Deus nos fez livres e nos colocou acima dos anjos. Acima dos anjos. Até mesmo somos cuidados por eles, né? Os anjos, com a sua bondade, com a sua astúcia, né? Com seu poder, cuidam de nós. Nós até rezamos, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Zeloso, guardador. Se a ti me confiou a piedade divina. Olha, se Deus deu a ti, meu anjo da guarda, a piedade dele, que o Senhor me guarde, me governe, né? Que o anjo da guarda nos protege porque Deus tem piedade. E a piedade de Deus é colocada nas mãos do anjo. Ó, vai lá, usa de piedade para com aquele filho meu. E Deus mesmo vai nos guiando, vai nos conduzindo, vai colocando anjos na nossa vida, né? E o nosso anjo da guarda é um símbolo muito bonito disso, de Deus que nos guarda a todo momento, mesmo quando nós estamos longe de Deus, mesmo quando nós falamos: olha, eu não quero seguir a Deus, eu quero seguir do meu jeito, quero fazer do meu jeito, eu quero consagrar o meu domingo ao bar, em vez de consagrar meu domingo a Deus, a palavra de Deus, a missa. O anjo da guarda está ali, lutando com demônios. Mesmo que você insista em se aproximar de demônios, o demônio está ali, né, querendo te tirar de Deus. E o seu anjo da guarda está ali tentando te tirar do meio dos demônios. Nos tirar, né? Então, nosso anjo da guarda, ele está usando a piedade divina para nos reconduzir de novo ao caminho. E talvez a oportunidade que você tem, de fato, de escolher, pois, a vida, foi seu anjo da guarda que te trouxe aqui para meditar um pouco mais, para lembrar um pouco mais de que Deus é esse Deus maravilhoso. Então, no nosso livro, lá na página 29, na página 30, vai dizer assim, né? No texto que lemos, Moisés discursa ao povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Ele apresenta dois caminhos, a vida e a morte. Ele fala em nome de Deus, cada um é livre para escolher, mas deve assumir as consequências ao optar pelo caminho errado. Quem escolhe o bem, viverá. Então,
Deus, ele não é aquele que tira o sofrimento da nossa vida. Há consequências. O próprio pecado de Adão e Eva é uma consequência, né? Gerou consequências. A dor, a mulher no parto, por exemplo, a própria morte que entra no mundo, todas as doenças, enfermidades, divisões que existem no mundo, entrou por causa do pecado, né? E não é porque Caim e Abel, eles não foram quem comeu do fruto, foi os pais deles. Então eles não tinham que receber herança. A consequência de um filho é receber a herança que o pai deixou. E o pai não deixa só coisas materiais, o pai também deixa toda uma carga espiritual. Um ambiente onde, né, ele de fato construiu. E o pecado, muitas vezes, precisa ser tirado da nossa vida. E só Jesus consegue fazer isso. Só Jesus consegue verdadeiramente nos libertar. E nos dar sentido, esperança. Não é esse libertar não é tirar o sofrimento da nossa vida. É dar o olhar de Cristo para nós. Diante do sofrimento, eu sou chamado a quê? Eu sou chamado a decidir pelo quê? Né? Diante das batalhas, das injustiças, né? Eu preciso continuar fiel a quem? É isso. A libertação que Cristo nos dá é isso, é esse olhar. Tira, né, as vendas dos nossos olhos para a gente conseguir escolher Ele. E não as riquezas, os prazeres ou nossa própria ideia, imaginação de um Deus aí que a gente acha que é. Mas a própria fé nos dá essa luz, né? Quem é Deus? Quem Ele de fato se revela. Quem escolhe o bem, viverá. Deus é bom e tudo o que Ele criou é bom, mas o pecado é uma realidade visível para todos nós. Basta acompanharmos as notícias para ver a força que o pecado tem neste mundo. Mesmo a vida de cada um é marcada por egoísmo, afastamento de Deus, desrespeito aos outros e agressões à natureza. Então a gente percebe que os desvios é uma marca da nossa humanidade, não só eu ou você, mas de todos os homens. Então, aquela família que de fato consegue, pela graça de Deus, fazer com que seus filhos cresçam no ambiente de Deus, são batizados o quanto antes, que de fato recebem a oração dos pais, a bênção dos pais, e que os pais têm autoridade sobre os filhos, sim. Né? Recebem bom exemplo, bons conselhos. Esses filhos, eles são livres de muitas batalhas e dificuldades que talvez uma pessoa que cresça num ambiente cujo exemplo não é cristão terá, né? Então essa pessoa com certeza é livre de muitas dificuldades, se criada num ambiente onde os pais escolheram, pois, a vida, né? Por isso mesmo, Deus garante essa prosperidade, essa bênção, nessa posse da terra prometida da alegria. Então, a gente sabe muito bem que nossa própria vida é marcada pela alegria e pela tristeza, porque nós recebemos coisas boas dos nossos pais, educação, honra, virtude, né? Mas também nós sabemos que tivemos muitas distâncias de Deus, muitos maus exemplos. E é assim que a gente precisa ir nos purificando. Agora eu, diante da palavra de Deus, eu escolho o quê? O meu momento é agora de escolher. Eu não devo jogar a culpa no meu pai, no meu passado, nos meus traumas. Não, é agora eu, dono de mim, filho de Deus, detentor das minhas vontades, eu escolho o quê? Quem eu quero conhecer? Qual a consequência que eu quero experimentar? Deus, como sábio, como dono de tudo, onisciente, ele nos revela. Olha, é dois caminhos e vai ter duas consequências totalmente diferentes. Escolhe. Olha, esse caminho aqui vai para esse lado, esse caminho aqui vai para esse. Aí nós, muitas vezes, por ter comido do fruto do bem e do mal, o que a gente vai fazer? Não, eu sei que se eu comer desse fruto mal aqui, a consequência não vai ser essa não, porque eu não creio em Deus. A consequência vai ser a que eu acho que vai ser. E muitas vezes o demônio nos engana nisso. E a gente come do fruto. A gente escolhe, pois, a morte. E a consequência não é a vida. A consequência concreta do mal é verdadeiramente a morte. Mesmo que no início, ao experimentar do mal, comer do fruto mal, escolher, pois, não obedecer a Deus, mesmo que a gente acha que a consequência vai ser boa, não será boa.
Porque já está determinado. O mal leva à morte. O bem leva à vida. O bem é a vontade de Deus. O mal é o anticristo, né? Aquele que não faz como Cristo fez. Cristo é o servo sofredor. É aquele que de fato quer vida boa, que quer fazer a própria vontade, os próprios luxos, a própria ideia, né? E não quer se submeter à autoridade de Cristo Rei. Então, nós precisamos ser humildes, né? Humildes. Sendo humilde, pedindo a graça de Deus da humildade, a gente com certeza vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e fazer a vontade dele, escolher, pois, a vida, né? Pecamos quando ofendemos os outros ou quando deixamos de ajudar as pessoas que precisam. Deus, com seu amor, está sempre aguardando nosso arrependimento para perdoar-nos. E nós diante do outro? Tem nós diante de Deus, escolher a vontade de Deus na nossa vida. E diante do outro, eu estou imitando Jesus? Eu estou querendo que o outro se salve? Eu estou dando bom exemplo para meus filhos? Eu estou podando, né, aquela árvore que são os meus filhos? Ou eu estou me podando, me afastando de ocasiões perigosas, ocasiões de pecado? Eu estou me afastando de amizades más que me influenciam? Eu estou de algum modo me mortificando, não alimentando tanto as minhas vontades. Para quê? Para que eu tenha uma vontade forte. E a gente vai percebendo que a gente precisa ser muito mais bondoso para com o irmão. Que a gente ainda não é. Né? E só percebendo isso, e aqui lembre-se, não é julgar o irmão, é olhar para si, como eu estou diante do irmão. Eu estou olhando com misericórdia, eu estou sempre condenando, julgando e falando, eu não ajudo porque é culpa dele mesmo. Ele que escolheu isso, ela que escolheu isso. Ela está nessa situação porque quer. Será mesmo que eu estou arrumando justificativas para que o meu coração continue duro e só egoísta? Também é um pecado. A vontade de Jesus é fazer o bem ao outro. Ame a Deus sobre todas as coisas, que nós já meditamos, e o próximo como a si mesmo. E o que é esse próximo como a si mesmo? Será mesmo que eu, no lugar daquela pessoa, eu queria ser rejeitado? Será mesmo se eu tivesse, talvez, errado como aquela pessoa errou? Será mesmo que eu queria que outra pessoa reagisse do jeito que eu reagi para com ela? Será mesmo que eu gostaria de estar na pele daquela pessoa, na família que ela cresceu, no contexto que ela está, nos vícios que ela está? Tá bom, já que eu não gostaria disso, como eu devo agir para com aquela pessoa? Como eu devo ajudá-la? Entende? Assim a gente vai entendendo como Deus quer que a gente haja. Como Jesus ele agiria naquele momento. O que Jesus fez? Qual é a parábola lá do bom samaritano? Olha, o samaritano não era bem quisto, bem querido pelos judeus. E o que aconteceu? É o samaritano que, passando pelo caminho, foi ajudar aquele judeu machucado. E a nós? Será que eu consigo ser um samaritano diante das pessoas que eu falo assim, olha, essas pessoas aí eu jamais deveria ajudar, porque são pessoas más, são pessoas que erraram, são pessoas que, sei lá, eu nunca fiz o que elas fizeram. Imagina, talvez a gente pode ter essa visão, mas quando aquela pessoa ela necessita, mesmo que seja da verdade de Deus, né? Mesmo que seja de uma ajuda financeira, de uma ajuda com alimento, né? Com a moradia, etc., se eu não consigo ajudá-la, eu não estou fazendo a vontade de Deus, porque Jesus assim o quis, assim nos ensinou. E também ouvir o que Jesus ensina e colocar em prática, isso é amor a Deus, isso é amor a Jesus. Jesus mesmo vai dizer, né? Lá em João 14, né? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Olha que bonito. Então que a gente possa também amar o irmão, porque Jesus assim nos ensinou. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. A gente confia em Deus? Talvez a gente não está colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida porque a gente não confia nele. E claro, muitos não conhecem a Deus. Acha que Deus é um Deus, Deus que me impõe mandamentos, eu tenho que ficar obedecendo a Deus, eu tenho que fazer minha vontade. Ou seja, por não conhecer esse amor de Deus, esse Deus que, de fato, se ele nos dá um mandamento, é porque ele quer cuidar de nós, não é para nos judiar. Muito pelo contrário, é para nos livrar de males futuros, das consequências da morte, né? Então, muita gente não confia nele, né? E a gente não quer fazer a vontade dele.
Mas eu nunca vi ninguém se arrepender de colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Eu nunca vi ninguém se arrepender de não matar o irmão. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ser fiel à esposa. Eu nunca vi ninguém se arrepender de não ficar cobiçando as coisas alheias. Eu nunca vi ninguém se arrepender de sempre falar a verdade e não dar falso testemunho. Mas eu já vi muitos se arrependerem por não ter colocado Deus em primeiro lugar. Eu já vi muitos se arrependerem por não ter honrado pai e mãe. Eu já vi muitos se arrependerem por não ter sido fiel. Eu vi muitos se arrependerem porque mataram outro. Enfim, o mandamento de Deus é para nos preservar. A gente tem que ter isso. A gente não vai se arrepender, pode ter certeza. Então, o demônio nos tenta, faz morrer em nós a confiança em Deus, e abusando da sua liberdade, nós desobedecemos ao mandamento de Deus. Foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem, desobedecer a Deus. Então, que nós possamos ter essa certeza. Deus, ele é misericórdia e bondoso demais, gente. Para a gente não acreditar nele. Então, o nosso julgamento é diante disso, né? Deus tão bom. Será mesmo que merece minha rejeição? Então, é a gente começar a falar, Senhor, conversar com Deus mesmo, né? Faça a sua oração hoje, depois desse vídeo, né? Senhor, eu sei que eu tenho tanta coisa errada, mas eu quero caminhar nos teus preceitos. Eu quero escolher a vida. Me ajuda. Né? Que possa ser uma oração sincera que brote do nosso coração. Você sabe da sua realidade, você sabe do que de fato talvez ainda te afasta de Deus. Peça a Ele, converse com Ele, que Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele não nos abandona. Então, para a gente terminar, que nós possamos trazer conosco, né, no silêncio do nosso coração. Então, que cada um de nós possa pensar nas vezes que nos afastamos de Deus. Às vezes que nos afastamos das pessoas, talvez matamos pessoas no nosso coração. A gente possa lembrar de momentos da nossa vida em que a gente preferiu a nós. Nos colocamos no centro e esquecemos de imitar Jesus. Esquecemos até de conhecer o que Jesus quer, né? Quem é Jesus? E não, basta a minha vontade, basta do meu jeito. E a gente se decepcionou, a gente sabe que ainda a gente não é preenchido com isso, e a gente muitas vezes se perdeu no mundo. E não sabe o significado do porquê eu estou aqui, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida. E no fim, será como? A gente se perde nesses pensamentos, por quê? Porque colocamos nós no centro e nós somos imperfeitos. E uma resposta imperfeita nunca nos sacia. E nós, se nós colocarmos nossa vontade como resposta para a nossa vida, essa resposta sempre será imperfeita. A gente nunca será satisfeito. Por quê? Porque precisa colocar Deus e a vontade dele. Aí sim nós saberemos o que é alegria, o que é felicidade. Tenhamos então essa alegria. Senhor, tu encontras todos os que te ofendem sempre com alegria e amor. O Senhor acolhe a todos. Mas eu não olho nem respeito sempre aquele que me ofende. Vem até mim, com teu auxílio, para que sempre contigo eu seja capaz de amar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.